Colossenses capítulo 2. Como eu havia dito, eu quero falar de gratidão. E o texto que eu quero usar é Colossenses 2, versículo 6 e o versículo de número 7. Todos acharam? Colossenses 2, versículo 6 e o 7 por enquanto. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Que Deus possa falar conosco através dessa palavra. Eu escolhi esse texto e, na verdade, a carta de Paulo à igreja de Colossos para falar de gratidão, porque confesso que uma das coisas que mais o ser humano faz é reclamar. E hoje à tarde, pensando naquilo que eu ia pregar, me veio essa palavra agradecimento ou gratidão, porque todos nós, de uma certa forma, já reclamamos de alguma coisa que aconteceu na nossa vida. Melhor dizendo, todos os dias nós reclamamos de algo, não é verdade? Ou só eu faço isso? A Ana às vezes fala, hoje você acordou reclamão. Reclama do café que está muito fraco, ou se está muito forte, a gente reclama que está forte. A gente reclama quando esfria muito e quando faz calor a gente reclama. A gente reclama agora porque não vem chuva, não é verdade? Mas se Deus mandar 5 dias de chuva, o que a gente faz? A gente reclama. A gente reclama quando sai atrasado, a gente reclama quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Na verdade, esse espírito de reclamação parece que ele convive conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias a gente anda numa corda estreita entre o reclamar e o agradecer. Só que hoje eu quero falar sobre gratidão. E eu já comecei o culto orando, agradecendo algumas coisas que Deus faz nas nossas vidas e que muitas vezes passa desapercebido. Você já percebeu que a gente reclama daquilo que não tem e esquece de agradecer aquilo que a gente tem? Quantos de nós hoje agradecemos o pão que tinha na nossa mesa? Não precisa erguer sua mão. Mas quem aqui entre nós que reclamou de alguma coisa que não tem na mesa que queria comer? É uma linha muito estreita essa, da gratidão e da ingratidão e da reclamação. O texto nos sugere que nós temos que, assim como nós recebemos a Jesus, nós temos que andar nele, radicados nele, que pode ser trocado por enraizado, edificados e confirmados na fé. O que tem a ver com gratidão, pastor, essa palavra? Tudo, porque se eu ando em Cristo, eu tenho que andar nele, enraizado, edificado e confirmado na fé. E se eu estou andando em Cristo, eu tenho que crescer em ações de graças. Paulo, que é o autor desta carta, e vocês, domingo de manhã, alguns de vocês estão estudando aqui com o pastor Zé Roberto, a última foi a carta de Filipos, é isso, Manuel? E Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos. Onde ele estava? Ele estava numa prisão domiciliar em Roma, não é isso? E na maioria das vezes Paulo escreve as cartas dele cobrando o que da igreja? Alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E quando ele escreve essa carta aqui para a igreja de Colosso, a palavra que Deus está colocando para a igreja, através de Paulo, é que nós precisamos estar firmados em Jesus, enraizados em Jesus, confirmados em Jesus, só que crescendo no nosso relacionamento com Cristo, com ações de graças. O olhar nosso não tem que estar naquilo que tem acontecido de ruim, ou naquilo que a gente não tem, mas o nosso olhar tem que estar em Cristo, naquilo que Ele já deu para nós, naquilo que está garantido através da sua palavra. O apóstolo Paulo está falando que é preciso crescer, e o crescimento fala de uma ascensão,
mas não é qualquer crescimento, é um crescimento de agradecimento por aquilo que Deus já fez por nós e já conquistou na cruz do Calvário, e já conquistou em relação às bênçãos que Ele já deu para mim e para você. Eu queria que você saísse dessa noite aqui da igreja, trocando a palavra de reclamação por palavra de gratidão. Eu sei que é muito difícil, irmãos, mas é um desafio que eu proponho a mim e a você. Troque essa palavra da sua boca. Quando você for reclamar, lembre, agradeça. Vai reclamar de um filho? Senhor, eu te agradeço pelo filho que eu tenho. Vai reclamar da esposa? Senhor, eu te agradeço pela esposa que tenho. Vai reclamar do marido? Senhor, eu te agradeço pelo marido que tenho. Vai reclamar do carro que quebrou? Agradeça que você tem carro. Certa vez, o pastor Marco Aurélio, amigo meu, eu cheguei para ele e falei: puxa vida, assim mesmo estou apertado e minha moto quebrou. Ele olhou para mim e falou assim: para de ser reclamão. Você tem que agradecer a Deus porque você tem uma moto. Se quebrou, é sinal que você tem uma moto, e essa moto tem te levado num monte de lugar. Então para de ser reclamão, conserte essa moto e continue andando com ela. Agradeça aquilo que Deus tem dado a você a cada dia. Quando o chuveiro queimar lá na sua casa, ao invés de quebrar, troca a resistência. Hoje eu vi um dado, não sei se foi hoje ou ontem, um dado alarmante. Sinceramente, para mim foi alarmante. Diz que 35 milhões de pessoas, abra os ouvidos aí que eu vou falar, 35 milhões de pessoas no Brasil não têm rede de água e esgoto passando na sua casa. Você assustou com isso? 35 milhões, gente. Quanto que dá isso? Quase 2/4 da nossa população do Brasil, é isso? Gente, pensa direitinho. Hoje, quando você acordou, e se alguns tomam banho, né, antes de sair de casa, tinha água no seu chuveiro? Tinha ou não tinha? As donas de casa que foram fazer o café lá para o marido ou para a família, tinha água saindo da sua torneira? Eu sei que em alguns bairros falta água, mas normalmente nós não temos água na nossa casa. 35 milhões de pessoas não têm sequer água e sequer esgoto na sua casa. Pensa você morando num lugar onde você faz as suas necessidades e aquilo corre a céu aberto. Está dando para entender aonde eu quero chegar essa noite? Quando nós crescemos em gratidão, a gente começa a valorizar aquilo que Deus tem dado nas nossas vidas. Quantas vezes a gente reclama da igreja, reclama do trabalho que temos, reclamamos do carro, reclamamos de tudo. Hoje eu quero que você tire o seu olhar daquilo que você está sofrendo às vezes, é certo isso, mas coloque o seu olhar em Cristo Jesus e fala: Senhor, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu sei que as lutas não têm faltado, as lutas vêm mesmo, as tribulações elas têm atingido as famílias do Brasil, não é na sua família, as famílias. Cada vez mais as pessoas estão se endividando, estão apertadas, mas eu quero dizer que a reclamação não vai mudar nada. O que vai mudar é nós crescermos em ações de graças, agradecendo por aquilo que Deus tem dado na minha vida e na sua vida. Eu quero que você troque hoje essa palavra de reclamação, de murmuração, por gratidão. Pense naquilo que você reclamou no dia de hoje e troque dizendo: Senhor, eu te peço perdão e eu agradeço. Essa mensagem não é somente para você, essa mensagem é para mim também. Nós precisamos aprender e a crescer em Cristo através das ações de graças. Capítulo 3 agora comigo de Colossenses, abra lá para mim, por favor. Colossenses capítulo de número 3, versículo 16. Paulo fala assim agora: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes,
seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo agora ele está dando uma instrução que nós precisamos, através da palavra de Cristo, instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Ele fala do louvor a Deus. Ele diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Às vezes a gente fica pensando, né? Por que tem louvor na igreja? Um dos pontos do Novo Testamento é esse. Quando nós nos reunimos, nós temos que cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor. Sabe o que é salmodiar? O livro de Salmos é um livro poético, um livro de poesia. E quando nós nos reunimos, nós temos que salmodiar, falar poesias através de canções ao Senhor. Aliás, irmãos, a gente anda muito fraco nesse quesito. Eu me lembro quando eu estava afastado dos caminhos de Cristo, e eu ia em qualquer baile. Naquela época chamava baile, né? Hoje é balada, mas naquela época quando eu ia num baile, eu ficava a noite inteira pulando, dançando. Aí converte, vira uma marmita aqui dentro da igreja, fica parado, cabisbaixo, como se Deus, presta atenção nisso que eu vou dizer, fosse um Deus chato, fosse um Deus bravo, fosse um Deus que não gosta de movimento, um Deus que parece que com uma barba branca desse tamanho, esperando qualquer reação errada para tacar um raio na nossa cabeça. Você está enganado com relação a isso. O Deus a quem servimos é um Deus de festa, sabia disso? Ô pastor, você está dizendo que o nosso Deus é festeiro? Estou. No Antigo Testamento, quando Israel ganhava as batalhas, o que o povo fazia? Festa, dançavam. Vocês lembram quando Miriam dançou na presença de Deus? Vocês lembram, né? Porque tem uma filha chamada Miriam. Vocês lembram? Miriam dançou, ela se alegrou na presença do Deus que havia dado vitória a ela. Quando Davi está levando a arca, está tirando a arca ali da casa de Obed-edom, né? Que ele vai levar até a casa dele, lá para a cidade de Davi, que era Jerusalém. Como que ele foi? Dançando, celebrando. E é interessante que sempre tem uma Mical no nosso meio, né? Dizendo: você acha que precisa de tudo isso? O que aconteceu com Mical, irmãos? Qual que é o fim de Mical e qual que é o fim de Davi? Mical, mulher amarga, mulher que não teve mais o seu nome escrito em nenhuma parte da Bíblia. Agora vê Davi, que entrou dançando com uma tanga, ali diante dos seus súditos, dançando, mas ele falava: olha, eu vou dançar mesmo perante a presença do meu Deus. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui na frente fazer igual o Jean faz às vezes, né? Dançando balé, levantando, você não precisa disso. Mas tem alegria na hora do louvor, tem alegria. Pare de ser uma pessoa azeda na hora do louvor. Mostre gestos, dê gestos ou faça gestos que engrandeçam o nome do Senhor, exaltando, dizendo: Senhor, eu estou vivo, o Senhor me deu movimento. Eu lembrei agora que nesse 35 milhões de pessoas que não têm saneamento básico, a maioria dessas pessoas contraíram a doença lá do Zika vírus, e tem filhos que nasceram com aquela doença, microcefalia. Como que é? É isso aí que vocês estão falando. Que não tem a formação certa no órgão, que não tem movimento. Nós temos movimento, nós temos saúde. Se alegre na presença do Senhor. Agradeça a Deus. Tem gente que fala: não, pastor, eu bato palma por dentro. Não, bate por fora também. Celebre ao Senhor, cante ao Senhor. Ele se alegra. Ele fala: canta cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, agradecendo a Deus. Versículo 17 diz: e tudo que fizerdes, diga comigo, tudo que eu fizer, tudo que você fizer, tudo. A palavra tudo aqui, ela quer dizer o que, professor? Tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Não é igual a mim e a você, que a gente fala assim: quem esteve no culto de domingo? Todo mundo. Não estava todo mundo na igreja aqui no domingo. Tinha algumas pessoas, porque se tivesse o mundo inteiro,
essa igreja estoura, os pilares, tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo. Em tudo, ele diz: e tudo que fizerdes, em palavra, em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo. As coisas estão indo, não estão indo do jeito que você quer, agradeça. Aconteceu uma tragédia, agradeça. As coisas saíram do trilho, agradeça. As coisas fugiram do controle das suas mãos e estão indo por um caminho que você não quisesse que fosse, agradeça a Deus. Você não sabe o que Deus está fazendo com aquela coisa ruim que aconteceu. Quantos testemunhos nós não ouvimos de pessoas que um pneu furou, que um ônibus atrasou e que tiveram grandes livramentos da parte de Deus na vida deles? Quantos irmãos? Quantas pessoas, através de uma tragédia, extraíram grandes lições e hoje ajudam pessoas a amenizar o sofrimento de muitos? Nós não sabemos. O que a Bíblia fala é que em todo momento, em toda situação, nós temos que agradecer a Deus. Quando vai bem, agradeça. Quando vai mal, agradeça. Que as nossas palavras sejam de agradecimento. Paulo fala de ações, que as nossas ações, quando a gente está fazendo alguma coisa, seja agradecendo. Faça em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Dê graças a Deus quando a sua esposa fala para lavar o quintal da sua casa. A sua esposa pede às vezes? Quando a esposa pede para lavar uma louça, dê graças a Deus. Ela lava todo dia. Você já pensou para parar quando sua esposa fica doente? Quanta coisa que acumula de serviço na casa? Quantas roupas? Você vai tirar, hoje eu fui tirar uma toalha, hoje né amor? Fui tirar uma toalha, peguei a toalha, cheirei, falei, nossa, que cheiro gostoso. Aí eu fui lá no nariz dela, falei assim, olha que cheiro gostoso, Ana. Obrigado por lavar minha toalha. Coisa pequena, irmãos. Ela falou, você percebeu? Eu falei, percebi, está cheiroso o negócio aqui. Se dependesse de mim, a toalha eu ia usar 30 dias uma toalha só. Mulher vai e troca uma vez por semana. E quando ela pede para lavar um quintal, o que a gente tem que fazer? Graças a Deus, vamos pegar a aguinha da máquina lá do tanque, vamos jogar a aguinha no quintal. Molha as plantinhas da esposa. Dê graças a Deus. Está reclamando de lavar a louça? É melhor ter louça suja do que faltar comida na nossa casa. Está reclamando de arrumar a cama? Está reclamando de qualquer coisa que está acontecendo ruim na sua casa? Olhe para as pessoas que não têm aquilo que você tem de sobra na sua casa, tá bom? Eu vou estar parando por aqui, o último versículo aí, vamos lá. Capítulo 4 agora de Colossenses, versículo de número 2. Olha o que Paulo conclui. Capítulo 4, versículo de número 2, ele diz, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Eu quero terminar com esse versículo aqui. Paulo fala assim, perseverai na oração. Uma coisa que tem que ser constante na vida do cristão é a oração. Todo momento, ore ao Senhor. Só que tem um porém aqui, porque daí vem uma vírgula, que diz assim, vigiando com ações de graças. Por que que o bendito Paulo fala isso? Ele diz que a gente tem que orar, mas ele põe uma vírgula dizendo, mas tem um porém. Você deve vigiar com ações de graça. Por que que Paulo fala isso? Vou dar, assim, de maneira bem clara o que ele está querendo dizer aqui. Quando a gente ora a Deus, vamos dar um exemplo aqui, você está orando pela sua família. Você veio aqui, ajoelhou, falou, oh, Deus, eu entrego minha família diante do Senhor, cuida dos meus, faz essa obra aqui, ali, acolá, beleza. A gente levanta e às vezes falta vigilância da minha parte, da sua parte. Porque um primeiro irmão, às vezes que a gente encontra, ele pergunta, e aí como que está? Só a graça. Lá em casa o negócio está assim, está assado, e a gente começa a reclamar. Sabe o que Paulo está querendo dizer?
que eu tenho que vigiar com ações de graças. Não adianta eu orar, colocar tudo que eu tenho passado diante de Deus e depois levantar da oração e continuar uma vida de reclamação. Deu para entender, irmãos e irmãs, o que Paulo está querendo dizer? Orar faz bem, mas vigiar com ações de graças faz melhor ainda. Porque não adianta você colocar diante de Deus o pacote das suas orações, entregar na mão dele e sair daquela porta, abrir a boca para reclamar daquilo que está acontecendo de ruim ou de errado na sua vida. O que Paulo está tentando concluir através desse texto aqui, desse versículo, é: olha, ore, persevere na oração, mas agora, seja vigilante nas ações de graças. Cuidado para você não deslizar e, ao invés de agradecer, você passe a sua vida inteira reclamando. Eu tinha um avô por parte de pai, e até hoje eu lembro dele. Olha que tristeza. Eu vou falar por que é tristeza. Porque meu avô reclamava de tudo. Tudo ele reclamava. Eu queria lembrar do meu avô aqui no altar como um bom pedreiro, como um bom marido, como um bom avô. Mas o que eu me lembro do meu avô, que ele morreu quando eu era bem pequeno, é que ele reclamava de tudo. Ele reclamava de quando a gente jogava bola no quintal da casa dele. Se a gente pegava a bicicleta, ele reclamava. Se a gente não pegava, ele reclamava. Se acordava cedo, ele reclamava. Se acordava tarde, ele reclamava. Qualquer coisa ele reclamava. Ele foi marcado na minha vida por alguém que passou a vida reclamando. Você conhece alguém assim? Passa a vida reclamando. Paulo está falando: você deve orar, mas vigie com ações de graças. Agradeça. Eu me lembro da mulher do meu avô, que era minha avó, Dona Maria. E a Dona Maria era católica. Só que eu estou para ver uma mulher igual a minha avó, igual a Dona Maria. Não reclamava de nada. E vivia com o vô reclamão. Ela não reclamava de nada. Ela acordava, fazia todas as tarefas da casa. Trabalhava de gerente no correio. Ela trabalhou mais de 30 anos, 20 e poucos anos, 30 anos no correio. Aposentou no correio. Eu nunca vi minha avó reclamando de nada. Vivendo com o marido reclamando. Eu não sei se ela não reclamava porque meu avô tinha uma espingarda em cima do armário. Então às vezes ela não reclamava por causa disso. Brincadeira, gente. Mas ela não reclamava. Católica. Uma mulher que temia Deus e não reclamava das coisas ruins que aconteciam na vida. Vamos orar ao Senhor essa noite? Que você possa hoje sair daqui abrindo a sua boca dizendo: Senhor, obrigado. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu te agradeço, porque eu tenho o necessário. Talvez a minha família não é a família dos sonhos, mas eu tenho uma família. Talvez o meu emprego não é o melhor emprego, mas eu tenho um emprego. O meu filho não é o melhor filho, mas eu tenho filho, está lá, está do meu lado, está seguindo a vida. Talvez você não está na melhor igreja, mas você tem uma igreja para congregar. Talvez você não tenha o melhor carro, mas você tem um carro. Se ainda não tem problema. Você tem muitas coisas além de carro que a vida pode dar a mim e a você. Vamos orar ao Senhor? Fecha um pouquinho os seus olhos. O Elton vai dedilhar uma canção. Enquanto isso, eu queria dar um tempinho para você pensar um pouco naquilo que eu preguei. Pensa um pouquinho naquilo que eu falei essa noite. Pensa como marido, como esposa. Pensa como filho. Pensa como um trabalhador. Pensa como alguém que já está talvez aposentado. Pensa um pouquinho. Paulo fala que nós temos que crescer em ações de graças. Paulo fala que nós temos que vigiar com ações de graças. Paulo fala que tudo que eu faço, em palavra, em ações, eu tenho que fazer em nome de Jesus, dando graças a Ele. Se você tem vivido uma vida de reclamações, peça perdão ao Senhor essa noite.
Deus, dá-nos graça, Senhor, essa noite. Quando nós somos tentados a reclamar, e muitas vezes eu confesso que eu tenho caído, nós temos caído nessa artimanha do diabo. Quantas vezes reclamamos, Senhor? Quantas vezes deixamos de agradecer pelas coisas simples, mas necessárias que nós temos na nossa vida. Temos água, temos um teto, temos pessoas que nos amam, que estão do nosso lado, caminhando conosco. Talvez não temos muitos, mas temos poucos bons amigos do nosso lado. E minha mãe dizia que o melhor amigo que um homem pode ter é Jesus. Tu és o nosso melhor amigo, Jesus. O Senhor não nos desampara em nenhum momento da nossa vida. Oh Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Obrigado pela saúde que nós temos e não valorizamos ela. Às vezes chegamos no final da vida com uma doença e olhamos para trás e falamos: puxa vida, naquela época eu tinha tanta saúde e eu deixei de observar isso. Ó Deus, que isso não aconteça conosco, mas que possamos valorizar e agradecer pela saúde que temos. E se falta algo no nosso corpo, se temos alguma dor ou uma enfermidade, nós te agradecemos porque ainda estamos aqui com vida, Senhor. O Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos sustentado a cada dia, ó Deus. E no dia que o Senhor quiser nos levar, nós estaremos prontos para irmos, para morar por toda a eternidade contigo, Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós queremos agradecer o fôlego que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, agradecemos pelo perdão que o Senhor nos deu um dia e tem nos dado todos os dias da nossa vida. Lamentações de Jeremias, o profeta fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se hoje estou de pé aqui, é graças à misericórdia do Senhor, ó Deus. Obrigado pela tua misericórdia, que ainda não me consumiu, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, pela tua provisão diária. Obrigado, meu Deus. Oh Pai, trabalha nos corações das pessoas que aqui estão. Trabalha, Senhor, no coração dos homens, das mulheres, como pais, maridos, esposa, filhos. Trabalha nos nossos corações, ó Deus, como funcionários, aqueles que são assalariados. Trabalha nos nossos corações, ó Deus, e faz cada um de nós enxergarmos os benefícios que o Senhor tem trazido para nós, e não enxergarmos as coisas ruins apenas que têm acontecido. Muito obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra de ânimo que o Senhor deu a cada um de nós. Obrigado porque ainda é possível viver em Cristo Jesus, é possível viver uma vida de gratidão, mas nós temos que estar enraizados, edificados e firmados na rocha que é Jesus. Abençoa a tua igreja, é que eu oro com gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém. Se coloque de pé, por favor. Nós vamos encerrar aqui o culto. E eu quero que você saia aqui hoje com essa palavra, gratidão, tá bom? Pense até o final de semana aí que nós temos pela frente. Seja agradecido. Eu vou orar para que quando você for reclamar, o Espírito Santo de Deus se incomode você. E você, ao invés de reclamar, fala assim: está difícil, mas eu agradeço a Deus por essa situação, tá bom? Erga suas mãos aos céus. Pai, que o Senhor possa
firmar essa palavra no nosso coração, e que todas as vezes, quando nós formos reclamar de alguma situação, que Teu Espírito nos convença, para que da nossa boca saia a palavra somente de gratidão ao nome do Senhor. Tiago diz, de uma só boca não pode jorrar bênção e maldição. Por isso, ó Deus, que da nossa boca saia apenas louvores ao nome do Senhor. E quando formos falhar, ou quando formos falar algo que desagrade a Ti, que o Senhor nos ajude, seja em palavra ou em ação, que o Teu Espírito esteja nos mostrando o caminho que nós devemos andar. Despera o Teu povo em paz, em segurança, e que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe, que você continue tendo uma semana de vitórias no nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.